Olá, pessoal! Vamos aqui começar mais um momento em nosso curso preparatório para concursos públicos e processos seletivos na área da educação. Eu sou a professora Jaciete Ferraz de Souza e eu vou levá-la à sua sonhada aprovação entre as vagas. Para quem não me conhece, eu sou professora, eu sou advogada, militante na área da educação. E o nosso objeto de estudo neste momento são os pontos relevantes da Lei 8.069/90, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora vamos estudar a partir da subseção 2 do capítulo 3, artigo 33, que versa sobre a guarda. Já escrevam aí ao lado do material de vocês, escrevam que a guarda é provisória. Então, a característica da guarda é a de provisoriedade, ok? Vamos lá. Artigo 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, grifem, material, moral e educacional. Até aqui é para grifar. À criança ou ao adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Então, aquele que detém a guarda de uma criança ou adolescente poderá opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Imagine que o juiz determinou a guarda de alguém, a sua pessoa, e de repente os genitores aparecem no seu portão xingando, brigando, pedindo para devolver aquela criança ou adolescente. O que é que você pode fazer? Opor-se, chamar a polícia, enfim, buscar as alternativas para que aqueles lá saiam do seu portão, para que deixem a criança ou adolescente em paz. Parágrafo 1º. A guarda destina-se a, grifem, regularizar, grifem este verbo, regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, grifem, exceto no de adoção por estrangeiros. Vale ressaltar que a guarda e a tutela não são concedidas a estrangeiros. Estrangeiros somente na modalidade adoção, ok? Vamos lá. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, grifem essa palavra-chave. Quando se fala excepcionalmente, é o último caso, é a última alternativa a ser tomada após inúmeras tentativas em outras possibilidades. Vamos lá. Excepcionalmente, deferenciar a guarda fora dos casos de tutela e adoção para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados, como, por exemplo, quando uma escola viaja com os seus alunos ou quando se vai fazer uma viagem, por exemplo, enfim, para a prática de determinados atos é possível que seja deferido o direito à representação. Parágrafo 3º. A guarda confere à criança ou adolescente, grifem, a condição de dependente. Só isso. Para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Então, quando uma criança ou adolescente está sob sua guarda, esta criança ou adolescente é dependente seu, inclusive para fins previdenciários. Se você chegar a falecer, por exemplo, aquela criança ou adolescente, ela vai poder usufruir dos direitos previdenciários. Parágrafo 4º. O salvo expressa e fundamentada determinação em contrário da autoridade judiciária competente ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda da criança
o adolescente a terceiros, grifem, não impede o exercício do direito de visita pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos. Só isso, que serão objeto de regulamentação específica a pedido do interessado ou do Ministério Público. Então, o fato de uma criança ou adolescente estar sob guarda de alguém, a não ser que haja uma determinação contrária da autoridade judiciária, esses pais terão direito de visitar aquela criança ou adolescente, também terão a obrigação de prestar alimentos. Artigo 34. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. Então, por exemplo, aquelas famílias que realizam o acolhimento institucional, elas têm a sua conta de água, de internet, pagas pelo governo municipal. Que mais? Parágrafo 1º. A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar, grife, terá preferência a seu acolhimento institucional. Parou aí. Observado, em qualquer caso, o caráter circulem temporário e excepcional da medida, só isso nos termos desta lei. Então, nós já vimos anteriormente que o Estatuto da Criança e do Adolescente trazem como regramento que a criança ou adolescente precisam estar no seio de sua família natural, excepcionalmente no seio de sua família substituta. E agora, quando se fala sobre a guarda, a regra é que o acolhimento familiar terá preferência ao acolhimento institucional. E, além disso, em qualquer caso, seja no acolhimento familiar, seja no acolhimento institucional, é preciso que se observe o caráter temporário e excepcional da medida. Por quê? Porque a regra é que a criança ou adolescente estejam no seio de sua família natural, excepcionalmente no seio de uma família que acolha institucionalmente, a que acolha familiarmente ou acolhimento institucional. Vamos lá, parágrafo 1º. Parágrafo 1º não. Deixa eu ver aqui, artigo 34, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, a pessoa ou casal cadastrada no programa de acolhimento familiar, grifem, poderá, só isso, poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda, observados dispostos nos artigos 28 a 33 desta lei. Então, vejam bem, quando se fala sobre os artigos 28 a 33, tem lá a questão, por exemplo, do grupo de irmãos, que não devem ser separados, que em qualquer caso deve-se evitar o rompimento dos vínculos fraternais, que grupos de irmãos precisam ser acolhidos na mesma família. São esses detalhes que nós não podemos esquecer. Vamos lá. Parágrafo 3º. A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora, grifem, como política pública, só isso, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e de adolescentes em residências de famílias selecionadas, grifem, selecionadas, capacitadas e acompanhadas, para o aí, que não estejam no cadastro de adoção. Então, é uma regra. Se a família ela é acolhedora, ela não poderá estar cadastrada no cadastro de adoção, ok? Parágrafo 4º. Poderão, grifem só este verbo, poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais
para a manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora, facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora. Então, a própria família, ela recebe esses recursos para que ela possa manter ali aquela criança ou adolescente pelo tempo em que a justiça determinar, ok? Para o artigo 35, a guarda poderá, grifem, ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. Não esqueçam que a guarda é provisória, por isso que ela poderá ser revogada a qualquer tempo. E aí, para que o juiz revogue essa guarda, ele precisa fundamentar e é necessário que seja ouvido o Ministério Público, que é o fiscal da lei. Vamos lá, da tutela. A tutela é definitiva. Então, ao lado da palavra guarda, vocês colocaram a palavra provisória. A guarda é provisória. A tutela é definitiva. Por que a tutela é definitiva? Porque quando a pessoa completa 18 anos de idade, ela vai tomar conta dos seus bens, da sua vida e não necessitará da representação de ninguém. Vamos lá. Artigo 36. A tutela será deferida nos termos da lei civil, grifem, a pessoa até 18 anos incompletos. Não esqueçam disso. A tutela é deferida à pessoa até 18 anos incompletos, ok? No dia que ela completa 18 anos, que ela atinge a maioridade, ela não ficará mais sob tutela de ninguém. Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação, grifem, da perda ou suspensão do poder familiar. E implica necessariamente o dever de guarda. Então, aqui, de acordo com os parâmetros do Estatuto da Criança e do Adolescente, é necessário que os dois pais, que o pai e a mãe, ou os dois pais, ou as duas mães, perdam ou tenham suspenso o poder familiar, ok? Artigo 37. O tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, conforme previsto no parágrafo 1, parágrafo único do artigo 1729 da Lei 10.406, que é o nosso Código Civil de 2002, deverá, no prazo de, grifem, 30 dias, só isso, após a abertura da sucessão, ingressar com pedido destinado ao controle judicial do ato, observado o procedimento previsto nos artigos 165A, 170 desta lei. Então, vejam bem, o fato de alguém ter deixado em testamento como última vontade, que gostaria que fulano de tal fosse tutor daquela criança ou adolescente, isso por si só não garante que aquela pessoa vá ser de fato o tutor para aquela criança ou adolescente. É necessário que esse tutor, nomeado por testamento ou qualquer outro documento autêntico, ele, no prazo de 30 dias, ingresse com pedido destinado ao controle, ok? Que mais? Parágrafo único. Na apreciação do pedido, serão observados os requisitos previstos nos artigos 28 a 29, somente sendo deferida a tutela à pessoa indicada na disposição de última vontade, se restar comprovada que a medida é vantajosa ao tutelando, que não exista outra pessoa em melhores condições de assumi-la. Então, por exemplo, vai se considerar vínculos de afinidade, vínculos de afetividade, vai se considerar se aquela pessoa tem
disposição para a maternidade, para a paternidade, se tem condições de guardar, se tem condições de sustentar, se tem condições de educar, enfim, se oferece um ambiente sadio ou harmonioso, são apenas alguns pontos que é necessário que nós façamos o levantamento aqui e que serão observados na apreciação desse pedido. Artigo 38, aplica-se a destituição da tutela, o disposto no artigo 24. Então, vejam bem, quando se fala sobre a destituição da tutela, é necessário que ela seja decretada judicialmente em procedimento contraditório, tá? E aí, nesse caso, é necessário também que se verifique se aquela pessoa tem condições de guardar, de sustentar, de conviver, de assistir materialmente, de assistir afetivamente, de oferecer educação. Se essa pessoa não tem essas condições, então poderá ser destituída a tutela. Ok, meu povo? No próximo bloco, nós vamos começar a estudar os pontos relevantes de adoção, que começa aí no artigo 39 e vai até o artigo, deixa eu só verificar aqui, e vai até o artigo 52D. Então, os aspectos relacionados à adoção são aspectos extensos e um pouco complexos. Nós vamos estudar aqueles que são mais importantes e você, concurseiro, concurseira, leia na íntegra, ok? Vale ressaltar que a adoção começa no artigo 39 e ao lado da palavra adoção vocês vão colocar duas palavras que ajudam a definir esse termo: excepcional e irrevogável. Quando se pensar na adoção, a adoção é medida excepcional e irrevogável, ou seja, é a última medida a ser tomada, ok?